Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Angelo Andrade. Seja muito bem-vindo ao Quebra na Banca. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, clique no sino para receber as notificações. E assim que postarmos o vídeo, você vai receber no seu smartphone, seu notebook, seu computador, seu tablet, enfim, de onde você nos acompanha, ok? Vamos para as dicas de hoje. Vamos para as dicas de hoje, que na verdade é uma dica só. Eu fui no piloto automático aqui, tá vendo? Não são as dicas de hoje, mas é uma dica importante que eu tô devendo há uns 5 anos pelo menos aqui para vocês, né? Que vocês me perguntam, desde que virei figura pública nas apostas, né? Desde o primeiro vídeo até hoje, naturalmente eu virei uma figura pública por expor os meus palpites, minha opinião, enfim. As pessoas sempre me perguntam como eu analiso jogos, ou por onde, ou por quê, enfim. Uma das ferramentas que eu utilizo é o SofaScore, que para mim é peça-chave nas análises, né? Por conta de todo o conteúdo que tem dentro dessa ferramenta. O SofaScore já tem um bom tempo no mercado, né? Só que nos últimos anos eles foram acrescentando informações que não tinham e que não são disponíveis pela internet, mas não é tão simplificado num só lugar, né? Então, a grande virada de chave do SofaScore de um aplicativo de notificações de gols para uma ferramenta que a gente pode utilizar nas apostas é justamente essa virada de chave deles em relação aos conteúdos que eles adicionaram na interface da ferramenta, do site, do aplicativo que tem para iOS, tem para Android, né? E é uma ferramenta muito boa. Eu vou tentar aqui, se você já conhece, ok, fique no vídeo porque pode ter algumas coisas que você não sabe e que pode agregar. Se você não conhece, vai ser então um show de novidade para vocês. Que, sem dúvida alguma, depois que vocês aplicarem esses métodos, essas informações e adicionarem nas análises de vocês, até chegar ao final, que é o palpite, vocês comentam aí e vão me informando nas redes sociais se realmente agregou ou não, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar os jogos que já aconteceram, né? Isso aqui é um gráfico, né? É um gráfico de produção ofensiva. O domínio do time, como tá em relação ao volume de criação de jogadas, de finalizações, enfim. Toda a parte de domínio ofensivo, de criação ofensiva vai estar nesse gráfico, né? Nesse retângulo que está bem aqui. Vocês podem observar que tem um degradê aqui, tá vendo? Tem uma parte mais escura e uma parte mais clara. O time da casa sempre o verde, o time visitante sempre o azul. A parte mais escura, normalmente é quando não está acontecendo nada. O time tem a posse, se tiver aqui, por exemplo, onde está o mouse aqui, o West Brom tem o volume aqui no gráfico, só que não é um volume muito alto, como tem aqui, como tem um Southampton no segundo tempo durante boa parte. Ou seja, quando está dentro dessa parte mais escura, significa que é um volume ok, mas nada relevante, né? Por exemplo, o gol do West Brom pode ter saído no momento desse aqui, só que não estava lá em cima. Ou seja, pode ter sido uma bola parada, pode ter sido uma jogada, um contra-ataque que não foi bem um volume, a bola estava em posse do Southampton, chegou aqui, nessa onde está aqui, tá vendo? Onde tem esse totemzinho aqui, esse gráfico. Então, pode ter sido nesse momento o gol, mas não foi uma produção que vinha sendo massivamente criada pelo West Brom. Ou seja, se tiver nessa faixa, volume normal. Se tiver para cima, aí você tem que observar. Por quê? Isso pode auxiliar muito nas entradas ao vivo, por exemplo, que você vai ver como está o time, se o time está produzindo, se o time está criando. É, sem dúvida alguma, importantíssimo para quem gosta de apostar ao vivo, né? E para quem quiser ver os jogos anteriores, também é interessante para ver o quão o time produz nos seus jogos, né? Então você pode vir nos jogos anteriores a esse de cada equipe que vai estar lá, o que é muito bom e o SofaScore fornece. Então você já sabe que o gráfico é isso. Quanto mais alto, mais produção ofensiva, tá? E lembrando sempre que mesmo que esteja aqui, não é bem uma produção ofensiva de forma massiva, de forma mais, né, mais constante, né? Então, vocês já sabem qual é o ápice do gráfico e qual é a parte ali intermediária que não leva muito perigo. Outra coisa que é muito importante, que auxilia muito aqui, são as formações. No pré-jogo, normalmente tem das grandes ligas, eles fornecem as escalações prováveis e
durante o jogo também, que normalmente as escalações saem 1 hora antes. Então, 1 hora antes do jogo, ali 50 minutos antes do jogo, já deve estar aqui atualizado para vocês a escalação. Então vamos lá. Outra coisa que eu gosto muito no SofaScore é os scouts, que eles fornecem também ao vivo e também depois. Por exemplo, vamos pegar aqui o scout do Matheus Pereira no jogo nesse jogo que a gente está assistindo aqui. Vamos lá. Do lado direito tem aqui o heatmap dele, né? Heatmap é o mapa de calor. A gente pode ver que ele ocupou ali a frente da zaga em alguns momentos, provavelmente para puxar a bola, trazer para o ataque. É um jogador que consegue, né, trabalhar tanto lá na frente como mais atrás, buscando passe, buscando opções de jogadas. Trabalhou muito pelo lado esquerdo, trabalhou pelo centro, também flutuou um pouco pelo lado direito, ou seja, mostra que o Matheus Pereira se movimenta muito no campo. Aqui mostra o que ele fez no jogo, né? Ele jogou 90 minutos, fez um gol, chutou 2 bolas no gol, para fora nenhuma, e uma finalização dele foi bloqueada. Tem aqui, ele sofreu um pênalti, que inclusive ele bateu e fez, tocou 50 vezes na bola, a precisão de passe dele foi 69%, ele de 29 acertou 20, deu 2 passes decisivos no jogo, né? Então aqui todo jogador, principalmente dos grandes campeonatos, você vai ter esse tipo de conteúdo, o que é muito relevante para quem gosta de apostar também em finalizações nos jogos de certos jogadores, finalizações no alvo. Isso aqui, remates à baliza de tal jogador, isso aqui é uma mina de ouro, então você pode trabalhar isso aqui, é só você lapidar, na verdade. Você vai ter todo o material aqui dos jogos, dos jogadores individualmente falando, e você pode refletir isso fazendo, né, uma análise de vários jogos, coletando vários números de vários jogos, você pode chegar num valor interessante e fazer uma aposta relacionada a isso, ou seja, para todos os mercados você tem aqui como analisar. Né? Aqui eles mostram o heatmap da temporada toda dele, os dados da temporada. Ele jogou 27 jogos, fez 8 gols, né? 24 ele começou com o titular. Em média ele tem 76 minutos por partida. Foi para a equipe da semana, né? 3 vezes da Premier League, o Team of the Week 3 vezes, ou seja, você tem muito conteúdo aqui, tem as notas, as transferências dele, tem até uma biografia, vídeos do YouTube aqui, vídeos especiais com os dribles, os gols, assistências, ou seja, todo jogador das grandes ligas você vai ter esse tipo de material. É muito bom, é muito relevante e muito bacana. Vamos voltar lá? Vamos voltar aqui para... Tá, pronto, vocês já entenderam aqui essa parte do volume, né? Vamos agora para a parte de análise. Vamos agora para um jogo que vai acontecer. Por exemplo, hoje tem Champions, Chelsea e Porto, quartas de final, beleza. Aqui você tem informação do jogo de volta, tal. Aqui você tem as odds, né? As odds simplificadas de todos os mercados. Você está analisando aqui, olha o jogo, olha os números. E aí você vem aqui, já tem até para não precisar ir no site de apostas, você já tem aqui os mercados principais para você dar uma olhada. Vamos lá. Isso aqui é muito importante de olhar. Muita gente não presta atenção, mas isso é uma dica interessante, né? Uma estatística muito interessante. E aí já em relação à aposta. Vamos lá. O Chelsea, quando as possibilidades são de 1,85, que é o caso da odd do Chelsea para esse jogo, a percentagem de vitória é de 54%. Mas esta equipe, por norma, vence 37% dos jogos com essa probabilidade. Ou seja, quando a odd do Chelsea está 1,85, né, essa odd quer dizer que o time tem 54% de chance de vencer. Entretanto, o Chelsea só venceu 37% dos jogos quando ele pagava 1,85. Isso quer dizer que a odd não reflete no histórico recente do Chelsea com esta odd. Tá? A odd para esse jogo não reflete com a odd, com a real possibilidade do Chelsea ganhar, levando em conta os últimos jogos. Né? E o Porto, esse aqui do Porto já é uma boa para você prestar atenção. Quando as probabilidades são de 4,33, quando a odd está 4,33, né? A percentagem de vitória é de 23%, ou seja, um time quando chega com essa odd, ele vai, né,
nos números é 23% provável que ele ganhe, é possível que ele ganhe o jogo. Só que o Porto, quando paga esse valor, ele vence 62% dos jogos. Muito relevante. Então, sempre que você for analisar um jogo, dê uma olhada nisso. Se o time, quando tá com essa odd, vence quantos por cento dos jogos, pode agregar. Isso pode ser importante para sua análise e eu acho que isso aqui é relevante, né? É um material tão simples, tão simplificado que você abrir o jogo já tem tudo aqui certinho, então você já pode analisar baseado nisso também. Aqui também aparece os canais de TV. Outra coisa que pode agregar em relação a cartões, quem gosta de cartões, aqui, ó. Aqui diz quem é o árbitro, a nacionalidade e a média de cartões dele. Ele tem uma média de 3,47 cartões amarelos aplicados por jogo e de vermelho 0,27. E se deve levar em conta. Agora, a cereja do bolo tá aqui, ó. Partidas. Aí sempre vai estar assim, série frente a frente, que é quando os times se enfrentaram, né, entre eles. Aqui, nos últimos 5 jogos, 4 foi menos de 2,5 e 9, os últimos 9, 7 tiveram menos de 4,5 cartões. Então, aí são os números relacionados de conta entre eles. E o Porto sofreu gol nos últimos 9 jogos. Nos últimos 9 jogos, o Porto sofreu gol do Chelsea, o que também é relevante para quem quer ver um ambos marcam, ambos não marcam, over, enfim, under. É importante esse tipo de informação. E aqui a sequência da equipe. Sempre vai estar esses dois tópicos, frente a frente da equipe. A da equipe, séries da equipe, é o que cada um vem fazendo nos últimos jogos, nos seus campeonatos, enfim. Os jogos do Chelsea bateram menos 2,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Ele foi o primeiro a marcar nos últimos 5. Venceu o primeiro tempo em 4 de 5 e menos 4,5 cartões em 8 dos últimos 9. E o Porto, né, foi o primeiro a marcar em 6 dos últimos 7 e mais de 10,5 escanteio em 6 dos últimos 8. Além disso, você vem aqui, você pode olhar o confronto direto. A Chelsea 2-0, 2015, o último jogo, sem ser o da semana passada, o último jogo foi em 2015, pela Champions também. 2-0, Chelsea 2-1 Porto, 1-0 Chelsea, enfim. E aqui, você toca no time que você quer ver, você vê a sequência recente do time, tá vendo? Sequência do Chelsea, na Premier League, na FA Cup, na Champions. Aí você pode marcar a opção que só quer na Champions. Então você vai ter os últimos jogos da Champions do Chelsea. Ou você quer ver os últimos jogos do Chelsea em casa. Você volta aqui em base. Você vai ter os últimos jogos do Chelsea em casa. Vai no Porto, vê aqui os últimos jogos do Porto, aí bota na Champions, este torneio, aí vai ter aqui. Ou você bota como visitante também, que vai aparecer aqui os últimos jogos como visitante. Deu para entender? Então, ou seja, você tem a parte do gráfico, você tem a parte das formações das equipes que são prováveis nesse caso, né? As escalações oficiais sempre saem 1 hora antes do jogo. Então, depois disso, já deve estar atualizado aqui a escalação oficial, né? Das equipes. Aí você vem aqui, também tem a escalação do Porto. Aí você pode abrir aqui e ver, abre uma aba aqui, ó, rapidinho, uma janela, na verdade. Detalhes do jogador, os últimos jogos, a nota, se ele estava no banco, se ele nem foi relacionado, como é o caso aqui. Enfim, você tem muito conteúdo, muito material e que ajuda certamente demais nas análises, enfim. Então é isso. Acho que deu para entender basicamente, né, o que o SofaScore fornece, o quanto ele é útil e o quanto ele ajuda, né? E aqui, por exemplo, os outros jogos a mesma coisa. Vamos pegar esse aqui do Bayern PSG. Nos últimos 5 jogos entre eles, 4 bateu acima 2,5, 4 bateram mais 4,5 cartões e 4 jogos, os últimos 4 jogos o PSG sofreu gol do Bayern. Aí você vai pegar aqui a sequência da equipe, é o que cada um vem fazendo, como eu disse lá. Sofreu gol em 4, o acima 2,5 bateu em 5 dos últimos 6 jogos do PSG, o ambos marcam bateu em 5 dos últimos 7. Primeiro a marcar, o PSG foi o primeiro a marcar em 9 dos últimos 10. Se não me engano, só não marcou contra o Lille. Tem duas rodadas no francês que não marcou.
Inclusive eu mandei o ambos de Marco aqui e não bateu porque o PSG não fez gol. Venceu o primeiro tempo em 5 de 6. Sempre aqui, o primeiro número é o quanto bateu essa aposta, esse mercado, né? Esse dado. E do lado direito, do outro lado da barra, é dos últimos tantos jogos. Nesse caso aqui, 6. Nesse caso aqui, do primeiro a marcar, 10. E assim vai, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa legal. Ah, vamos ver aqui. Essa parte aqui eu gosto, ó. Quando as probabilidades são 2,88 percentagem de vitória, desculpa, a percentagem de vitória é de 35%. Mas esta equipe, por norma, vence 23% dos jogos quando tem essa cota de 2,88. Ou seja, não me parece, segundo as estatísticas, não parece muita vantagem você apostar no PSG quando, pagando o que está pagando, porque eles venceram abaixo da média provável estatística, que é 35%. Já o Bayern, quando está pagando 2,15, que é o quanto ele está pagando para esse jogo, a porcentagem é de 47% quando o time abre pagando isso. Mas o Bayern venceu 64% dos jogos com essa probabilidade, ou seja, é um número bem relevante comparado ao provável. E aqui é um número bem relevante para baixo, né, no caso do PSG, né, que é menos da média, da percentagem média de quando se está pagando essa odd. Deu para entender? Então é isso. SofaScore é uma ótima ferramenta para o ao vivo, para o pré, sem dúvida alguma. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí se você já usa o SofaScore, como você usa, qual dica você dá, se você usa alguma outra ferramenta e acha que é importante, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal e semana que vem tem mais um conteúdo bacana para vocês, viu? Valeu, tamo junto e é nóis.